Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade, edição imperdível, começando bem a semana. Obrigado por interagir, sua opinião, seu comentário, nos contar de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo. E também não esqueça de ver se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações. E mais, é importante que você visite o canal regularmente, pois o sininho só notifica 3 vezes em um período de até 24 horas aproximadamente, entre a primeira e a última notificação. Então nem sempre você será notificado. Por isso é importante sempre dar aquela espiadinha para não perder nada. E vamos agora às notícias desta edição. Na conversa com apoiadores nesta segunda-feira, após ser lembrado por uma brasileira, o presidente Jair Bolsonaro reagiu àquela acusação de uma professora universitária de que ele, Bolsonaro, estaria perseguindo pedófilo, o que para a maioria dos brasileiros é um elogio. Só que a crítica foi porque seria um erro o governo Bolsonaro trabalhar contra os pedófilos. Presidente, é o nosso príncipe. É o nosso príncipe. Eu era deputado em 2014 sobre raça, divisão racial, né? Mas sempre deputado. foi contra isso que faz no Brasil. Isso. E eu Querer dividir tudo aqui. Exatamente. Eu passei a apoiar o senhor justamente pela pauta contra a pedofilia, que a gente luta contra isso há muito tempo. Universitária falando besteira, estão perseguindo o pedófilo. Sim. Nós não estou perseguindo, só quero que ele morre na cadeia. Só isso. Exatamente. Segunda instância, hein? O presidente Jair Bolsonaro também falou do preço dos combustíveis. Mas, gente, antes ainda, ele postou em suas redes sociais sobre os impostos e combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o preço dos combustíveis para o consumidor final. Em postagem nas redes sociais, o presidente disse que o alto preço dos combustíveis geralmente tem o presidente da República como único responsável, mas chamou a atenção para alguns pontos. Segundo ele, o diesel S500, por exemplo, na refinaria, em 19 de dezembro de 2020, custava R$ 1,66. No entanto, nos postos do Brasil, o valor médio era de R$ 3,59. O presidente destacou que no caso do diesel S500, o imposto federal a título de PIS/COFINS é de 33 centavos o litro. Ele também chamou a atenção para a CID, que é um outro imposto federal e que foi zerado pelo governo. Segundo o presidente, a distribuição, que é feita por caminhões-tanques e margem de lucro dos postos, correspondem a 51 centavos do preço final do combustível. Já o ICMS, que é um imposto estadual, esse tem um percentual variável entre 12% e 15%, cobrado no valor médio nas bombas dos postos. Esse valor é em média de 50 centavos por litro. Mas não para por aí. Pela obrigação de se acrescentar o biodiesel, o litro é majorado em 59 centavos. Após estes exemplos, o presidente afirmou que há um desejo do governo, via projeto de lei, a ser encaminhado ao Congresso para que o ICMS venha a ser um percentual a ser aplicado no valor do diesel nas refinarias ou um valor fixo em cada litro de combustível. Percentual esse ou valor fixo a ser definido pelas respectivas assembleias legislativas com o intuito de se evitar a bitributação, que é quando o cidadão paga imposto sobre imposto. De acordo com o presidente, o consumidor tem o direito de saber quanto ele paga de carga tributária à União e aos estados, bem como quanto lucram os postos e as distribuidoras. E finalizou falando em redução de preço, mas não descartou a independência da Petrobras. Abre aspas, estamos na iminência de anunciar diminuição do imposto federal, contudo a Petrobras tem autonomia para reajustar os combustíveis, diesel, gasolina, álcool e gás, no percentual e data por ela determinado. Fecha aspas. Lembrando que recentemente o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Petrobras para tratar do preço dos combustíveis. Nessas últimas discussões, inclusive entre governadores,
Sobre o valor dos combustíveis, o presidente chegou a desafiar os governadores. Disse que se os governadores retirassem o ICMS, ele zeraria o imposto federal. E desde o início do desafio, em meados de 2020, os governadores vêm mostrando que uma ação vale mais que 1000 palavras. Neste caso, uma falta de ação, né? E na conversa então com seus apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou boa vontade para buscar soluções. O preço da refinaria é menos da metade do preço da bomba, isso é fato. O preço na bomba é o dobro mais do dobro da refinaria. O que encarece são os impostos, né? E mais outras coisas também. O imposto federal é alto, o estadual é alto, a margem de lucro das distribuidoras é grande e a margem de lucro dos postos também é grande. Então está todo mundo errado no meu entendimento. Pode ser que eu esteja equivocado. Agora, como diminuir isso aí? Porque ninguém quer perder. Hoje eu tenho uma reunião com a equipe econômica para ver, mais uma vez, né? Eu tive a semana passada, vou ter por 2 vezes, hoje para ver se bate o martelo. Queremos diminuir os impostos federais. Agora, para diminuir, pela lei existente, eu tenho que arranjar um outro local para tirar esse dinheiro. A não ser que o parlamento, se é que é possível, me dê autorização para diminuir sem apontar uma outra fonte para compensar isso que está sendo tirado. Não é novidade para ninguém. Está previsto um novo reajuste de combustível para os próximos dias. Está previsto. Vai ser uma chiadeira, com razão, vai. Eu tenho influência sobre a Petrobras? Não. Daí o cara fala, você é presidente do quê? Ô cara, você votar em mim, tem um montão de lei aí. Ou cumpro a lei ou vou ser ditador. E para ser ditador vira uma bagunça o negócio. Ninguém quer ser ditador e isso não passa pela cabeça da gente. Agora, temos que começar, como estamos fazendo há algum tempo, mudar as coisas. Muita coisa está mudando no Brasil. Muita coisa, mas muita mesmo está mudando. É verdade. Agora, Gratidão, presidente. nós estamos trabalhando, no primeiro momento, em cima do óleo diesel. O imposto federal chama PIS/COFINS, dá 33 centavos por litro. No meu entendimento, é bastante. Os impostos estaduais ICMS, né, que cada estado tem uma alíquota, também é grande, é maior do que esse. Mas os dois, ambos, no meu entender, são altos. Agora os governadores falam que não pode perder receita, que estão no limite. Entendo isso aí. O governo federal também está no limite. É verdade. Agora, quem está com a corda mais no pescoço que nós, presidente da República, né, e governadores, é a população consumidora. Tá? Agora, dívida nossa ultrapassa 5 trilhões de reais. Não dá nem para imaginar o que é isso aí, né? Não dá nem para imaginar. Isso atrapalha. Agora, estamos fazendo o impossível. Por exemplo, um dos problemas nossos, refinarias. No passado, aí no governo anterior, tentaram fazer 3. Gastaram bilhões, não fizeram nenhuma. Importamos parte do óleo diesel. Daí a Petrobras alega, se não aumentar o diesel, não vamos importar mais, que vamos importar algo para vender mais barato. Então poderia haver desabastecimento. Agora é uma incógnita, pessoal. Não é fácil buscar solução. Agora, o pior pode acontecer. Tá? A gente não tem a preocupação de pressões, né? Obviamente elas existem, são legítimas na maioria das vezes. Mas de acordo com a pressão, todo mundo perde. Agora, temos que ter uma solução para isso. E os impostos não é só de combustível, não, de maneira geral, são altíssimos no Brasil. Agora, eu não tenho a liberdade para... Eu tenho, quando você trata do imposto regulador, via Camex, por exemplo, como eu baixei 16 para 0% a importação de pneus, 16 para 2% peças para maquinários agrícolas, aí eu posso fazer. Né? Agora, quando é um imposto como esses outros, tem que ter uma fonte de custeio. Agora, o que não pode acontecer, né, é achar que é a responsabilidade de uma pessoa apenas. Agora, quando é que nós todos, né, eu, governadores, distribuidoras, donos de postos, vão tomar uma providência para isso? Será no momento pacífico ou no momento conturbado? Para mim, seria a partir de agora. Agora, gente, como fica
a oposição nesse reforço político que o presidente Jair Bolsonaro conquistou com essa guinada no Senado e na Câmara. Vejamos as previsões para alguns dos personagens. De acordo com reportagem do jornal Valor, por exemplo, a vida do deputado Rodrigo Maia já passa por profundas mudanças. O fim de seu mandato na presidência da Câmara, gente, não o fez trocar apenas de lar, a ampla residência oficial, por um apartamento funcional como o de outros parlamentares. Claro que com muito conforto, luxo, mas nada comparado à casa do presidente da Câmara. E também a troca de partido. A disputa pelo comando da casa está provocando um carnaval, um racha tremendo no DEM. Alguns que apoiam ainda Maia e a direção e outros, não é? Sigla da qual ele promete sair agora, Maia, para fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Em sua primeira entrevista, desde que deixou o cargo, Maia não poupou críticas ao presidente do DEM, o Antônio Carlos Magalhães Neto, disse ter demorado a perceber que fora traído por um amigo de 20 anos. Maia se considera traído por um amigo de 20 anos, segundo ele, que levou o partido à neutralidade, em vez de fechar apoio à baleia Rossi, como queria Maia. Na entrevista, Rodrigo Maia deixou explícito que muitos brasileiros já sabiam e outros desconfiavam, não é? Maia era totalmente adversário de Bolsonaro, mas por ser presidente da Câmara tentava não demonstrar durante o período de 2 anos. Mas agora, derrotado, ele demonstra sim uma grande mágoa ao presidente e principalmente agora ao ACM Neto, que é do seu partido atualmente, o DEM. Mesmo a gente tendo feito o movimento que interessava ao candidato dele no Senado, ele entregou a nossa cabeça numa bandeja para o Palácio do Planalto, desabafou Maia. Para Maia, o movimento conduzido pelo presidente do DEM de aproximar o partido ao governo Bolsonaro faz com que a legenda retome sua origem de direita, afastando agora o apresentador da Globo, Luciano Huck, a grande esperança de Maia. Veja só, a grande esperança de Maia para 2022. Ou seja, caso vencessem com Baleia Rossi ali, a articulação de Maia seria viabilizar a candidatura de Luciano Huck. Estarei agora num partido que será de oposição ao presidente Bolsonaro. Deste partido eu não tenho mais como ficar. Neste partido não tenho mais como participar, porque não acredito que esse governo tenha um projeto. Primeiro, democrático e segundo, de país. O projeto do DEM acabou. O Luciano Huck estava 90% resolvido a se filiar ao DEM se decidisse ser candidato. Na verdade, o que o Bolsonaro conseguiu foi quebrar a nossa coluna, que era toda acordada de que nunca estaríamos no governo Bolsonaro e nunca apoiaríamos o Bolsonaro, disse Maia. Sobre seu futuro partido. Estarei num partido que será de oposição ao presidente Bolsonaro. O partido a que vou me filiar será de oposição. Hoje posso dizer que sou oposição ao presidente Bolsonaro. Quando era presidente da Câmara, não podia dizer, mas agora quero um partido que eu possa dormir tranquilo de que não apoiará o presidente. Não estou criticando aqueles que defendem. Estou dizendo que nesse projeto não há espaço para mim. Sobre sua parceria com Luciano Huck, Maia disse: o Luciano Huck estava filiado no DEM. Se decidisse ser candidato à presidência, estava 90% resolvido que se filiaria ao DEM. Maia dizendo que agora perderam, o partido DEM perdeu Luciano Huck. Sobre o impeachment do presidente, assunto muito comentado, cobrado por petistas, a oposição, enfim. O julgamento do impeachment é político e as condições políticas não estão colocadas. Querendo ou não, Bolsonaro tem 30% de ótimo bom e 40% de ruim péssimo. A abertura de um impeachment em um momento em que as condições políticas não estão colocadas só o fortaleceria, disse Maia. Mais uma vez demonstrando mágoa ao presidente Bolsonaro e reconhecendo o apoio popular.
Quero fazer parte de um projeto em que a gente possa construir uma agenda, um projeto de país que reduza a concentração de renda na mão de poucos, que garanta a modernização dos serviços públicos, que garanta ao setor privado as condições para investir no Brasil com segurança. Não acredito que esse governo tenha esse projeto. Isso foi o que disse Maia. Gente, o engraçado é que tudo isso ele poderia, essas coisas aí que ele citou que gostaria de fazer, ele poderia ter feito, avançado com o presidente da Câmara, começando já por lá, sendo um líder para diminuir os privilégios que são claros e evidentes a partir da sua própria cadeira enquanto era presidente. Mas, pelo jeito, esses propósitos não eram para aquele momento, significam suas intenções para um futuro, talvez. Aos olhos dos brasileiros do coração verde e amarelo, Maia perdeu sua grande chance na história deste país. Enquanto Maia está aí, reclama e dispara, ACM Neto reagiu e disse: Rodrigo está procurando um culpado e desculpas para os erros que ele próprio cometeu. Infelizmente, ele deixou o poder subir a cabeça e não considerou que os cargos são passageiros, transitórios. A gênese de tudo isso foi Rodrigo ter trabalhado, no fundo, para ele ser o presidente da Câmara. Agora a culpa é minha, que sou presidente do partido, ou dele, que era presidente da Câmara? Segundo a ACM Neto, o desgaste e a rejeição com Maia eram tão grandes que não ficou impossível construir algo, seguir ao seu lado. Se não fosse a minha intervenção no final para garantir a neutralidade, a maioria da bancada teria aderido ao bloco de Arthur Lira. Entrei para evitar que o vexame de Rodrigo Maia fosse maior, disse a ACM. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também foi fortemente criticado por Maia, reagiu às críticas dizendo: ansiedade de poder, falta de caráter e desespero, disse Caiado contra Maia. E o que restava da força que Maia tinha como presidente da Câmara agora foi cortado em definitivo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, assinou um ato que demite de uma só vez cerca de 500 funcionários com cargos comissionados na Câmara. Isso é, aqueles que não fizeram concurso público e foram escolhidos para o posto por indicação, por nomeação de Maia. O texto divulgado por Lira diz que ficam exonerados ocupantes de cargos em comissão de natureza especial do quadro de pessoal da Câmara. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, defendeu a medida e disse que a demissão de todos os cargos comissionados é natural e que alguns serão recontratados e outros substituídos. Gente, Arthur Lira, que foi às redes sociais com ânimo, e alegria quando anunciou para terça-feira, dia 8, a importante votação. Com a sinalização positiva da maioria dos líderes, gostaria de compartilhar uma grande notícia sobre nosso país. Vamos colocar em votação o projeto sobre a autonomia do Banco Central, postou Arthur Lira, sinalizando que as coisas vão ser aceleradas em sua gestão. E assim, Lira também comemorou uma grande sinalização de destravamento da pauta do Congresso. Um grande sinal de previsibilidade para o futuro da economia brasileira. Um grande sinal de credibilidade para o Brasil perante o mundo, disse Lira, que recebeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Câmara, para quem anunciou a notícia em primeira mão. Ainda falando de oposição, a edição da Veja da semana trouxe uma análise do que serão os próximos 2 anos do PT e mostra a falta de rumo da oposição, que segue isolada, sem discurso, sem proposta, sem alternativa para fazer frente ao governo Bolsonaro. É o que diz um dos textos, afirmando que o desafio agora tornou-se ainda maior porque 2 aliados do presidente assumiram o comando das 2 casas que compõem o Congresso. Para o PT, houve uma mudança estratégica de atuação da bancada do partido na Câmara e no Senado. E nas idas e vindas, gente, a bancada petista acabou ficando com 2 comissões, a do meio ambiente e a dos direitos humanos.
Agora, na avaliação dos petistas, ambas têm o potencial de causar incômodo ao governo e constrangimentos internacionais à administração Bolsonaro, já atacada no exterior por esquerdistas que têm feito um esquema de denúncias contra o governo brasileiro sobre direitos humanos e meio ambiente. E é nisso que o PT pretende trabalhar a partir de agora, ameaçando. Vamos com tudo para cima do governo. Vamos dar trabalho, utilizando todos os instrumentos legislativos para cobrar ações responsáveis do governo, ainda que tenha de constrangê-lo internacionalmente, afirmou o senador Humberto Costa, PT Pernambuco, que vai presidir a Comissão de Direitos Humanos. Na Comissão de Meio Ambiente, o PT escalou outro político considerado hábil e com trânsito não apenas político, mas com empresários, o senador Jacques Wagner, baiano, que disse o seguinte, que vai também trabalhar com afinco nessa área para constranger o governo. Portanto, gente, nem tudo são flores, sobretudo porque justamente nessas duas áreas os partidos da esquerda estão atacando desde o início. E agora prometem, pelas comissões, artilharia pesada. Para o governo, isso pode não representar nada agora. Mas se não quiserem incômodos, melhor se prevenir. Porque uma oposição desesperada pode até atear fogo, hein? Para conseguir seus objetivos. Já o governo, é melhor não deixar espaço nem para faíscas. Porque se gerar fumaça, a oposição vai vender como fogo lá fora. E por direitos humanos, cuidem dos índios. Daqui a pouco o problema, de repente, não é nem voto com impressão de comprovante. É um tribunal internacional, seguindo as vozes dessa turma aí, fazendo o serviço de fora para dentro. O Brasil segue 2021 sem ter um orçamento aprovado, mas Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que acabaram de assumir o comando da Câmara e do Senado, informaram agora a instalação da Comissão Mista de Orçamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco, eles confirmaram que a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, será instalada amanhã, terça-feira. A comissão não funcionou no ano passado por falta de acordo entre os partidos sobre quem seria o presidente. E por isso, o Orçamento Geral da União de 2021 ainda não foi votado. Pela Constituição, deveria ter sido aprovado em dezembro do ano passado. Segundo Arthur Lira, a instalação ela acontece amanhã pela urgência em aprovar o orçamento, já que o país precisa da aprovação para dar sequência ao combate à pandemia. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a instalação depende dos líderes partidários das duas casas e que é necessário ter a sensibilidade sobre a pressa e a prioridade do governo dentro do Congresso Nacional. É bom ressaltar que o Congresso adotou rito sumário para temas orçamentários durante esse estado de calamidade pública em razão da Covid-19. Embora houvesse a possibilidade de votar a proposta orçamentária sem parecer da CMO, isso não aconteceu. Deputados aprovaram apenas a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, a fim de evitar a paralisia da máquina pública já no mês de janeiro. Na ausência do orçamento aprovado, a LDO autoriza o pagamento de despesas urgentes. É um quebra-galho enquanto o que deve ser feito ainda não se estabeleça. A LDO não é suficiente diante da falta de recursos para parte das despesas obrigatórias neste ano. Sem orçamento aprovado, começará a faltar dinheiro para o Fundeb, além de benefícios previdenciários e salários de militares e civis. Então vamos lá, como funciona essa comissão mista de orçamento, a CMO? Ela é composta por 40 titulares, 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. O cálculo para esse preenchimento das vagas, ele considera o tamanho dos blocos parlamentares e das legendas em cada uma das casas. Em 2020, houve disputa pela presidência reservada à Câmara, no ano passado. Um grupo apoiou Elmar Nascimento, do Democratas do Estado da Bahia. Outro grupo, Flávia Arruda, do PL, aqui do Distrito Federal.
Na época, líder do PP na Câmara, Arthur Lira questionou a proporcionalidade das vagas. Em outubro, os líderes partidários da Câmara e do Senado indicaram nomes para a CMO. Caso o colegiado seja instalado, esses parlamentares cumprirão mandato até 30 de março. Pelas regras, ficarão impedidos para seguirem para um período seguinte. Atenções voltadas para amanhã, aqui no Congresso Nacional, com a votação do Orçamento Geral da União. Você sabe esse crime aí dos hackers, né? Que até podemos imaginar a mando de quem hackearam autoridades da Justiça, da Lava Jato, com o objetivo de expor conversas, não é? Se você observar sem o viés de querer livrar corruptos da condenação, vai perceber logo que essas mensagens que pelo menos estão em público, que se aquilo ali servir para livrar uma legião de corruptos de uma operação que salvou 15 bilhões de reais de dinheiro público, então, gente, podemos abandonar o país, porque aí perdemos definitivamente a batalha para os larápios. Agora, veja só um tal de Renan Calheiros. E ele tem uma longa experiência na vida pública. Mas cá entre nós, você conhece esse cidadão aí? De qual forma? Como você conhece Renan Calheiros? Ele mesmo, ele quer propor anistia aos hackers de conversas da Lava Jato. Esse político disse que vai propor um projeto que dá anistia aos hackers que revelaram diálogos entre o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e procuradores da agora extinta Força Tarefa da Lava Jato. A contribuição para a democracia justifica tirá-los da cadeia e incluí-los no panteão da pátria, disse ousadamente o político. Gente, não tem fim. Não tem fim a cara de pau de alguns. É uma piada. É como se todos soubéssemos o que precisa ser feito. É como se todos nós soubéssemos quem são os larápios, corruptos e ladrões. Quem são os que destroem este país. Mas ninguém, nem nós, conseguimos fazer nada perante um caso desse. A contribuição para a democracia justifica tirá-los da cadeia e incluí-los no panteão da pátria, disse um senador da República em rede social. Segundo o que muito a imprensa em geral já divulgou, esse político aí, eufórico com a possibilidade de cancelar a justiça, foi um dos políticos mencionados em acordos de delação com investigados afirmando que ele recebeu propina dos desvios da Petrobras. Em dezembro de 2019, foi dada a denúncia que acusa esse político de ter cometido os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pudera só mesmo oferecer uma homenagem no panteão a quem pode abrir a possibilidade de cancelar investigações e condenações. Bem, gente, repare que os transgressores da lei não olham em nenhum momento para o trabalho, por exemplo, da Polícia Federal, de toda a dedicação de policiais, oficiais, investigadores, delegados da Polícia Federal, que chegaram aos dados que a Procuradoria analisou para então denunciar transgressores da lei. Eles não conseguem encontrar uma saída para provar juridicamente qualquer falha nos indícios, nas provas, nos julgamentos, pois se acham que tem tais falhas, é nisso que deveriam se ater, ao processo, provar a inocência. Mas não. A esperança que eles se agarram desesperadamente são essas conversinhas que só saíram a público porque criminosos praticaram crime, possivelmente a mando de alguém. Quem? De algum interessado que condenados pudessem ter uma saída. E hoje vemos aí então um cidadão eleito pelo voto popular querendo transformá-los em heróis. O que dizer? O que pensar? O que pensar de um político que quer agraciar os hackers porque eles podem ter dado a saída honrosa para os crocodilos do dinheiro público, aqueles que esperavam
a boca grande o cair de milhões e milhões de reais para depois mandar para contas internacionais o nosso dinheiro, o nosso valor pago em imposto, para eles saírem, então, graças a essas vaza-jatos, saírem de um pântano imundo. É uma pena, é lamentável e esperamos que não, mas é deste pântano imundo que podem sair os corruptos para lá jogarem em definitivo a justiça desse país, caso jogue por água abaixo tudo o que foi e o que foi gasto, inclusive do nosso dinheiro, em algumas das principais ações da Lava Jato em risco. A deputada Bia Kicis trabalha em um projeto para excluir transgêneros de competições femininas. A deputada federal Bia Kicis, indicada para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, tem encontrado resistência em alguns grupos para assumir a CCJ. Mais uma vez, Bia deu demonstrações de por que é persona non grata na chamada lacrosfera. Bia utilizou suas redes sociais para defender a exclusão de transgêneros em competições femininas. Em sua conta do Twitter, ela ressaltou que apresentou um projeto sobre o assunto em 2020 e afirmou que é preciso resguardar o espaço tão duramente conquistado pelas mulheres, mas que vem sendo tomado por conta da ideologia de gênero. O texto foi acompanhado de uma matéria da Gazeta do Povo, que traz um estudo publicado pelo British Journal of Sport Medicine. Segundo o estudo, mulheres trans, ou seja, que nasceram com sexo biológico masculino, possuem vantagem em esportes femininos. Bia acrescentou que em 2020 apresentou o PL 3396, que determina o sexo biológico como o único critério para definir gênero dos atletas em competições. Trecho do texto postado pela deputada ressalta uma das primeiras ações de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, que foi justamente prometer acabar com os esportes femininos, uma vez que Biden quer permitir a participação de mulheres trans em competições femininas. O texto publicado por Bia também afirma que existem pelo menos 6.500 diferenças genéticas entre homens e mulheres, o que impacta todas as células do corpo, o que inclui nossos órgãos, a forma como as doenças se manifestam e como fazemos diagnósticos e até tratamentos médicos. E aí, o que você acha dessa postura da Bia? O que você acha dessa polêmica em relação a mulheres trans em esportes femininos? Os militantes da causa trans dizem que não há diferença nenhuma, né? Se sentiu mulher, é uma mulher, então pode sim competir com as mulheres e isso não vai trazer nenhuma perda às mulheres. O que você acha disso? De Brasília, Andréia Luiza Matias. Em tempos onde suas críticas ao presidente Bolsonaro polemizaram, agora Xuxa volta à evidência em cenário nacional. Um filme, o famoso filme dela, já deu tanta dor de cabeça a Xuxa Meneghel, nessa semana, pela primeira vez, com exibição na televisão brasileira, no Canal Brasil. Polêmico desde o seu lançamento, Amor, Estranho Amor conta com Xuxa, que tinha 18 anos, interpretando uma prostituta que se envolve com um menino de 12 anos. O filme foi lançado em 1982 e apenas 2 anos depois, a que em seguida seria a Rainha dos Baixinhos, conseguiu na justiça proibir a sua exibição. Porém, o interesse do público pelo filme não diminuiu, ou pelo menos a polêmica não diminuiu em razão disso. Ao longo dos anos, Xuxa sempre foi questionada sobre o seu papel na produção e o motivo para pedir a proibição da exibição. Mas parece que há cerca de 3 anos, ao constatar que era uma guerra perdida, Xuxa resolveu mudar sua postura, liberando a exibição. E outro que fez muitos filmes polêmicos, não é? Filmes, depois abandonou, virou político, o deputado Alexandre Frota volta para as telas, gente, e terá ao seu lado como primeiro convidado o governador de São Paulo, João Dória. Calma, não é em filme, não. O deputado federal do PSDB estreando seu novo talk show, intitulado
Boa Noite com Alexandre Frota, pela Rede Brasil de televisão. E para seu primeiro programa, Frota e o governador de São Paulo, João Dória. O parlamentar tem como objetivo trazer análises mais aprofundadas sobre os diversos assuntos do cotidiano brasileiro, universo político, esportivo e cultural, mesclando informação com entretenimento. Está aí, depois de uns tempos parado, Alexandre Frota retorna fazendo o seu primeiro programa com o governador João Dória. É coisa de louco. Uma ótima notícia, um projeto de lei que inclui trabalhadores do comércio na relação de profissionais considerados essenciais na pandemia. Realmente é uma ótima notícia. O projeto de lei inclui os trabalhadores do comércio na relação de profissionais considerados essenciais ao controle de doença e à manutenção da ordem pública. A proposta altera a Lei 13.979 de 2020, que trata das medidas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Segundo o projeto, esses profissionais do comércio terão prioridade nas campanhas de vacinação durante a emergência de saúde pública. Para o autor do projeto, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, os comerciários são responsáveis pela manutenção do abastecimento da sociedade em geral, e estão expostos à contaminação do novo coronavírus pela própria natureza da função. Segundo ele, a profissão, para ser exercida, requer contato próximo com as pessoas e mesmo com os cumprimentos dos protocolos sanitários de combate à pandemia, nesses estabelecimentos comerciais, quando ocorrem, isso torna os empregados no comércio grupo de risco, devido a esta proximidade. O deputado também acredita que a imunização dessa categoria vai permitir a contenção da propagação da Covid-19, contribuir para a preservação da vida e ajudar a estancar a mortandade no Brasil. De Brasília, Fábio Santos. E o presidente Jair Bolsonaro teve mais um encontro no final do dia com apoiadores no Palácio da Alvorada. A gente adora leite moço. Eu comprei 2 milhões de latas só pra mim. Seja egoísta, tem que diminuir. Rio de Janeiro. Cascavel de Quinta. Tava lá em Cascavel? Eu sou de lá. E nós somos de Fortaleza. Souza, Paraíba. Pode? Vai. Palmas, Tocantins. Florianópolis, Santa Catarina. Limeira, São Paulo. Depois você tira uma foto dele. Tira uma foto, o Fábio. Cadê o médico? Pode, presidente. Cheirosa! Cheirosa! Isso aqui é bonito. Calma, Tira, nós vamos Fábio. tirar todos. Pedro vai embora ter uma foto. Muito obrigada. O Datena consumiu toda a sua... Tu assistiu aqui ou não? A gente estava aqui. Deu 1h20. A gente estava aqui te esperando. Caramba, teve mesmo. A que choveu, voltou, parou. Esticar o braço. Esticar o braço, não sai não. Choveu, caiu raio. Você de lá pra cá por causa da luz. De lá pra cá por causa da luz. Bolsonaro! Tirou uma foto com o meu esposo pela mão. Auxílio emergencial. Sai. Aí deu? Bolsonaro só pequenininho. Aí está se endividando. Deus abençoe. Endividando. Igual água dentro do barco. Chega um ponto que não dá pra tirar mais, não. A gente vai tentar acertar fazer um arranjo aí. Peraí, o que aconteceu aqui? Mais uma, presidente. Zé Lindo, mudança de coco, hein? Estica o braço. Olha aí, a cearense com o presidente. Tem que ser de lá pra cá. Cada luz. Vem, Beto, tira só você e ele. Tira uma coisa. Só você e ele, vai. Aí. Não é para Flamengo. Ai, eu sou miúda. Sol, eu quero sair com você, Sol. Tá filmando, pô?
bota pra fora. Vai, zona. Tu sacaneia. Não, eles estão sacaneando a gente, só. Legal, legal. Depois todo mundo vai pedir, daí Não, bacana, bacana. Eu posso pegar uma blusa lá para entregar pro senhor? Aí. Segurança. Já tá filmando? Esse é meu presidente, o macho demais da conta. Olha pra cá. Na Atlântica, no dia da PM lá. Aquele de branco é Na Atlântida? Copacabana. Tá muito tempo aí. Antes do senhor ser presidente. Ele sai no Olha todo mundo, orelha, aqui. Olha o presidente. Obrigado, presidente. Deixa quem não tirou ainda. A gente não vai pedir nada então, senhor. Eu sou o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Assistência aos Últimos Encontros. Cadê a Júlia? Tô aqui pra tirar vocês, tô aqui. Comigo não? Não, com o senhor não. Nossa, a luz tá Não, ele manda aqui, ó. Tem que conversar com alguém do ministro. Porque aqui, o dia que eu abrir guarda aqui, vai ter 3, 4, 5, 10 caras. O problema é o combustível que vai aumentar mais, a tendência é aumentar mais, dado o preço lá fora, está projetando alto. É isso. Aí, Isabel. Aí, presidente. Tira uma foto. Faz uma selfie. Opa, aqui meu filhinho tá. Faz uma foto. Tira uma foto. Deixa eu tirar uma foto. Peraí, Dani. Oh, meu Deus. Obrigada, presidente. Agora eu vou conseguir meu docinho de leite de coco. Jesus! Grita mais que tira foto. Obrigada, tá, presidente? Tô voltando. Tá bom do senhor, muito prazer. Você, tá? Sempre, sempre, sempre. Eu peguei ele, é o nosso salvador da pátria! É o nosso salvador da pátria! Brasil! Brasil! Linda! Presidente, mais uma que a minha ficou muito feia. A minha também. Sara, rápido. A última. Prazer, a minha prazer. Sara. Foi. Obrigada. Olha só. Tira sua maminha. Obrigado, presidente. Aí sim, presidente. Seu eleitor da reeleição. Sucesso, querido. Sucesso aí, presidente. Toda hora do Rio. Vila da Penha. Tá bravo. Só escuta os fogos. Confira agora reflexões emocionantes no canal Reflexões. Gratidão pela sua atenção, uma ótima semana e contamos com sua inscrição no canal, mas não esqueça, é muito importante que você verifique se o sininho de notificações está ativado. E que Deus abençoe a você e a sua família.